Muito obrigado. Agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Caso tenham perguntas, digitem *1. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas. Caso estejam ouvindo a teleconferência pela internet, cliquem em Question to the Host para enviar suas perguntas. As perguntas serão respondidas na ordem que forem recebidas. Pedimos a gentileza de tirarem do viva voz para fazer a pergunta para garantir uma boa qualidade de som. A primeira pergunta vem de Marcelo Santos, JP Morgan. Olá, bom dia. Obrigado por responderem a pergunta. São duas. A primeira é sobre o ambiente competitivo na área de telefonia móvel. Vocês tiveram um crescimento um pouco mais desacelerado este trimestre. Eu quero saber se tem a ver com a concorrência. E a segunda pergunta é sobre as adições de FTTH. Vocês esperam que essa tendência continue durante o ano? E isso vem mais da concorrência ou conversões de clientes que já são seus? Olá, Marcelo, aqui é o Christian. Um pouco sobre a questão da telefonia móvel, sua primeira pergunta. Gostaria de destacar, primeiro, a forte atividade comercial que tivemos neste trimestre. E é importante que estamos comparando este trimestre com o mesmo trimestre no ano passado, e a pandemia tinha acabado de começar. Este ano nós começamos com uma tendência diferente, mas tivemos também lockdown no mês de março e isso impactou os resultados, principalmente em pós-pago e venda de aparelhos. Tendo dito isso, nós destacamos nosso crescimento em pré-pago de 4%, que é um crescimento importante, e temos que lembrar que o auxílio governamental não ocorreu este ano, e isso também tem um grande impacto no pré-pago, mas mesmo com essa situação conseguimos crescer 4%. E nós destacamos o aumento nas recargas e também no número de clientes fazendo recargas. Ou seja, também tivemos um bom desempenho nesse sentido. Já em relação à venda de aparelhos, também tivemos um bom crescimento em comparação ao ano anterior à pandemia, porque em 2020 nós tivemos um crescimento de 11%, mesmo considerando o lockdown nos últimos 15 dias do primeiro trimestre. Já na área pós-pago, a receita ficou mais estável, mas o aumento nas adições líquidas foi bastante acelerado. Vejam que máquina a máquina foi perto de 700 mil, foi o número mais alto de adições líquidas em pós-pago desde 2017. E se eu acrescentar o machine-to-machine 1,1 bilhão, também é bastante alto, com um churn muito controlado. Portanto, eu acho que é mais uma situação do mercado e o impacto do aumento de preço que foi feito em setembro no ano passado. Portanto, este ano não houve aumento de preço neste trimestre e isso pode também afetar um pouco as receitas, mas considerando tudo que eu acabei de dizer para vocês, estamos bastante otimistas em relação à tendência e com a forte atividade comercial deste trimestre, apesar do lockdown parcial neste trimestre. Considerando o FTTH está crescendo bastante, como você sabe, a cada trimestre estamos apresentando números maiores do que nos trimestres anteriores, e tem duas coisas aqui. Primeiro, estamos expandindo a nossa rede, como dissemos alguns anos atrás, que nós expandiríamos a nossa rede, e hoje nós finalizamos este trimestre com 16 milhões home passes, estamos ocupando agora esta rede, então esse é o primeiro movimento. E o segundo é que, é claro, agora as pessoas estão muito mais exigentes, estão precisando de serviços de banda larga, conexão de banda larga de muita qualidade em casa e nos escritórios, e a Vivo se destaca devido à sua liderança e porque temos um alcance que ninguém tem no Brasil. Então, considerando essa demanda acelerada, nós terminamos o trimestre com 3,7 milhões de clientes em FTTH e adições líquidas de 368 mil. Esses clientes, dependendo da cidade, eles vêm de origens diferentes. Em algumas cidades, estamos entrando pela primeira vez, são cidades Greenfield. Então, esses clientes não eram da Vivo antes, estamos capturando clientes da concorrência, de todos os concorrentes.
Alguns deles estão em São Paulo, e nesse caso existe sim um overlay de DSL. Alguns deles saíram da concorrência, já tinham sido perdidos para a concorrência, agora voltaram para Vivo. Nós não podemos dar um número exato, mas é uma mistura. Dependendo da cidade, você pode saber de onde vêm esses clientes. Mas tem muito greenfield, e daqui em diante, para a fibra, nós vamos ter só cidades novas, só greenfield, sem overlay, sem substituição de tecnologias legadas. Obrigado. A próxima pergunta é de Christian Faria, Bradesco BBI. Bom dia a todos, obrigado por responder a pergunta. São duas perguntas. A primeira é sobre FTTH. Vemos que o aumento nesse trimestre está baseado em novas tecnologias. Vocês acham que essa tendência continuará daqui para frente? Ou seja, vão continuar vendo um crescimento no número de clientes? E a outra pergunta é sobre a nova iniciativa com a DOTS e a empresa de telemedicina. O que vocês esperam em termos de receita, adição de receita em 2022, composição da receita e representação do total? Christian, desculpe, estou tentando entender melhor a sua primeira pergunta. Acho que a primeira pergunta é sobre, pelo menos com base no que eu consegui ouvir, quando você vê quanto foi de negócios não core, receitas não core, em tecnologias legadas e mais maduras, eles estão reduzindo a sua relevância na nossa receita total. E se você considerar que esses representam 15% das nossas receitas totais, móvel e fixo em 2020, agora em 2021, no mesmo trimestre, representam um pouco menos, cerca de 12%. Então, a novidade aqui é a adição de móvel e FTTH de B2B, que está crescendo, e sim, está substituindo as receitas que vinham do que chamamos de negócios não core, ou legados, DSL, DTH, que reduziram 24%. É por isso que os números que vocês veem para fixo estão melhorando, trimestre após trimestre. Talvez algo mude a cada trimestre devido aos acordos B2B, mas a essência das receitas é uma substituição de FTTH do que era legado. E essa substituição está tendo um impacto cada vez maior a cada trimestre nos números. Se você considerar somente FTTH, nossa receita representa R$1 bilhão no trimestre em receita, ou seja, é um número muito forte. E se eu acrescentar a esse número o que é IPTV, bastante combinado a FTTH, estamos falando de mais de 10% da receita total, 13% da receita total, vindo desses dois serviços. Portanto, essa substituição vai sim acontecer, porque continuamos a acelerar o nosso footprint de rede com essas parcerias. Não somente a parceria com o CDPQ no Brasil, mas também American Tower, a franquia. Tudo isso está melhorando o nosso alcance e vai trazer mais receitas em fibra e todos os serviços que vão além da fibra. Então, isso tem a ver com sua segunda pergunta. Quando assinamos o contrato, era para suporte técnico. Eles têm uma boa conexão para responder dúvidas, prestar suporte técnico residencial. Então, estamos vendendo fibra, mas também estamos vendendo um serviço que ajuda os clientes a interagir e saber como automatizar suas residências. Portanto, foi isso que pensamos. O que podemos oferecer além da fibra, além da residência conectada? Então, esse é uma das iniciativas que apresentamos hoje, a da CDF. Agora, o acordo com a DOTS é mais para clientes pré-pagos e híbridos. Queremos melhorar o engajamento desses clientes na nossa plataforma e com a nossa empresa.
Então, se você oferecer pontos a eles, isso é bom, eles vão usar o DOPS, e quando eles vão querer fazer mais recargas, vão querer usar mais serviços para ganhar mais pontos, isso melhora o engajamento e também é rentável, porque teremos mais clientes com upsells de seus gastos atuais. E o mesmo pode ser dito em relação à nossa plataforma Vivo Money, que também vai ter uma conexão com a DOTS, ou seja, vamos unir os esforços das duas empresas, sempre tentando criar valor no nosso ecossistema digital. E a terceira coisa que estamos lançando hoje é a parceria na área de saúde. Nós já falamos antes que tínhamos interesse de entrar na área de saúde e nós acabamos de assinar um acordo com a Teladoc, como eu disse, uma das maiores empresas de telemedicina do mundo, e essa não vai ser a única parceira, estamos abertos a outras parcerias para realmente criar um ecossistema de saúde. Vamos aproveitar o nosso footprint, a nossa base de clientes, nosso Big Data, nossa marca e nossa capacidade de expansão para estimular clientes, engajar clientes e trazer cada vez mais valor para a plataforma de saúde da Vivo. Eu espero ter respondido às suas perguntas, mas essa é a nossa perspectiva geral sobre fibra e novas parcerias. E os resultados das novas parcerias vão ser uma soma de diferentes fatores. Hoje, estamos falando de saúde, DOT, CDF, estamos falando de Vivo Money, Vivo Pay, e também a parceria com o Itaú, o cartão com o Itaú. Mas estamos abertos a mais parcerias, vamos anunciar cada vez mais parcerias a cada trimestre, porque esse é o nosso plano daqui em diante. Criar um ecossistema de conectividade, área na qual somos líderes. Temos também iniciativas na área de cibersegurança, home office, e também alavancando o segmento de móvel e dados móveis. E estamos misturando também parcerias com empresas digitais como Spotify, Uber, Rappi e muitas outras. Obrigado. E o número de clientes? Você perguntou sobre a base de clientes. Estamos falando mais do valor da base de clientes que estamos trazendo. Estamos trazendo mais clientes para a banda larga, nossos serviços de rede, mas além dos números positivos, o ARPU também está aumentando, porque estamos combinando novos serviços junto com os nossos serviços core de conectividade. Obrigada. A próxima pergunta é de Victor Gomes, Banco UBS. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Em relação à parceria Vida V, vocês vão criar uma nova empresa ou uma empresa que já foi adquirida? Acabamos de assinar um contrato. O que vamos fazer no início para monitorar o mercado e comprovar a proposta de valor? Sim, é sobre o Vida V. Nós queremos vender um serviço que vai ser pago como uma assinatura mensal e vamos tentar adaptar a nossa capacidade de ter serviços recorrentes e de expandir esses clientes. O cliente vai pagar uma tarifa mensal que vai dar acesso a uma plataforma de saúde e dependendo do serviço que eles contratam, nós vamos ter planos, um plano menor, um médio, um maior. E os planos podem já ter algumas consultas já incluídas, todas elas por telemedicina, mas eles também vão obter benefícios com outros parceiros que estamos agregando a esse marketplace. Vão ter descontos em farmácias e também vão ter outros tipos de benefícios relacionados a outros serviços, por exemplo, de diagnóstico ou mesmo consultas presenciais, porque também queremos fazer parcerias nessa área. Neste ponto, nós temos um acordo de vinculação que coloca a Vivo e a Teladoc juntas nesta parceria com este objetivo no Brasil e nós vamos agregar outros parceiros e dependendo dos resultados, estamos planejando talvez uma possível joint venture. É muito cedo para dar detalhes sobre isso,
mas neste momento é isso que queremos, desenvolver esse marketplace. A Teladoc vai estar cuidando de todas as funções digitais, porque temos, por exemplo, prescrições digitais, informações digitais que os clientes podem usar para comprar medicamentos controlados ou até para fazer algumas análises que são necessárias para alguns dos parceiros dentro dessa parceria. Também vamos ter conteúdo relacionado à saúde e bem-estar, e vamos usar todas as funções dos nossos canais, incluindo o Portal Terra, que é um dos maiores do Brasil, para promover e criar este ecossistema do Vida V na dimensão de saúde e bem-estar, incluindo alguns serviços naquele plano mensal que o cliente vai pagar. Obrigado. A próxima pergunta vem de Carlos Siqueira, BTG Pactual. Bom dia, Christian, Davi e a equipe. Obrigada por responder a minha pergunta. A primeira pergunta, poderiam nos dar uma ideia, Christian, de qual é o custo marginal para que a Vivo aumente a velocidade de FTTH para 1 gigabit por segundo, por exemplo? E dependendo do custo, que eu acho que não deve ser tão alto, por que não começar a promover esses tipos de pacotes? Porque sabemos que alguns concorrentes não vão conseguir fornecer a mesma velocidade. Então, isso colocaria bastante pressão na concorrência. Segunda pergunta é sobre a base de clientes gigante da Vivo. Vocês estão fazendo um excelente trabalho, acrescentando mais serviços a cada trimestre. E a minha pergunta, na verdade, eu gostaria que vocês falassem mais sobre esses tipos de serviços. Qual é a perspectiva para daqui a 5 anos? Quanto eles vão representar dos negócios da Vivo? Gostaria que me dessem só uma ideia. Qual é o objetivo, qual é a meta para esse tipo de serviço? Olá, Carlos Eduardo. A sua primeira pergunta. Acabamos de lançar o pacote de 600 megabits. Então, precisamos ser bastante racionais, porque já tivemos um custo adicional para lançar essa velocidade. Temos que saber quantos clientes estão dispostos a pagar mais. Em B2B, nós temos mais espaço para 1 gigabit, nós já temos essa oferta para as empresas que solicitam. Na área de B2C, estamos atualmente com um pacote de 600 e nem em todos os lugares. Como eu disse, existem alguns custos envolvidos e precisamos ser cuidadosos e também cuidadosos com o preço. Precisamos calcular o preço correto para manter o valor daqueles que estão dispostos a pagar pela velocidade de 600, que é a nossa oferta atual. Temos sido bastante conservadores e esperamos que o mercado também seja conservador e a tecnologia é impactada e o custo é algo importante para que a gente consiga oferecer esse nível de velocidade aos clientes. Por isso, estamos fazendo isso de uma forma bastante cuidadosa, segmentando a nossa base de clientes e oferecendo os pacotes maiores a clientes que estão dispostos a pagar mais, ou porque moram em locais em que a demanda é maior, mais exigente, por exemplo, casas no interior, as pessoas estão indo para o interior agora em casas muito grandes e querem ter alta velocidade porque estão trabalhando em casa, os filhos estão estudando em casa e estão dispostos a pagar mais, então temos que calcular o preço da forma correta. Portanto, balancear o custo adicional com a demanda real por essa velocidade, sem minimizar os nossos pacotes de 100, 200, 300, que também são boas velocidades, muito acima de outras tecnologias, e é onde está a maioria das demandas de clientes que nós temos. A segunda pergunta, vamos começar a falar mais daqui em diante sobre os serviços digitais. A natureza dos serviços é diferente. Não é só definir o que é B2C e B2B, porque isso já é uma grande diferença. Em B2B, é difícil encontrar um cliente que não tenha já um serviço digital como parte do seu relacionamento com a Vivo. Portanto, estamos tentando tirar proveito e penetrar com esses serviços digitais nos clientes B2B.
Tem clientes de portes diferentes, é difícil te dizer qual é a porcentagem, mas eu acho que a penetração será muito alta. Em 5 anos, eu acho que todos os nossos clientes B2B terão que ter serviços digitais que são vendidos e gerenciados pela Vivo, tanto as vendas quanto o atendimento ao cliente. Já em B2C, estamos também segmentando em 2 tipos de cliente. Se você olhar a porcentagem de fibra que já foi vendida com Netflix, Disney Plus, cerca de 30%, e o número está crescendo. Portanto, eu acho que a nossa capacidade de combinar serviços muito conectados com o nosso core, o potencial é muito alto. E eu também acho que em 5 anos, todos os clientes da Vivo vão ter algum tipo de serviço digital junto com o serviço de conectividade. E isso tem a ver com entretenimento, mas também pode ser na área de jogos. E também mencionamos a parceria com a CDF, nós vamos potencializar o Vivo Guru, e uma alta porcentagem dos nossos clientes vão estar usando o Vivo Guru, já vão ter o Vivo Guru incluídos no plano e nós vamos cobrar por isso. Na base da pirâmide, nós podemos lançar novos negócios, nem sempre conectados com a relação que o cliente já tem com a gente. Quando a gente lança algo como Vida V, é claro que eu vou vender para a minha base de clientes, mas eu não estou colocando ele num plano. Porque estamos falando de clientes pré-pago e híbridos que não têm pacote. Então, às vezes, o valor do Vivo V sozinho pode ser já o mesmo valor do que eles já pagam para a Vivo todo mês. Então, tem 2 lados aqui. Estou vendendo um serviço e agora nós temos uma parceria com uma outra empresa que tem seu próprio valor. Portanto, eu acho que serviços financeiros vão andar nessa direção, área de saúde, área de educação. É um tipo diferente de negócio. Eu não estou combinando, estou lançando novas plataformas e novos ecossistemas. Depois que a gente tiver mais clareza e puder dar mais detalhes sobre os números, certamente faremos isso, diferenciando entre B2C e B2B, o que é totalmente incluso em pacotes, como, por exemplo, Netflix e Fibra, em comparação a novos negócios, como, por exemplo, o Vivo Money. Vivo Money é um novo negócio, uma plataforma independente. Vida V também é uma plataforma independente e muitas outras coisas que vamos lançar no futuro. Cadu, eu espero ter respondido a sua pergunta. É isso que eu posso dizer no momento. Obrigado, Christian. A próxima pergunta é de Marcelo Santos, JP Morgan. Obrigado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre a expansão da fibra. Estamos vendo todos os players fazendo essa expansão ou com planos de expandir a footprint de fibra nos próximos anos. Qual vocês acham que é o mercado potencial para fibra residencial no Brasil? E será que vai ser difícil para os players executarem seus planos? E a segunda pergunta: quanto de economia podemos esperar e vai ser mais em relação ao CAPEX ou OPEX? Na área de fibra, Marcelo, nós anunciamos que queremos pelo menos 24 milhões HPs em 2024. Temos já quase 17 milhões no primeiro trimestre, 16,3. Temos a maior base de clientes e temos o maior market share na área móvel, ou seja, temos a combinação de tudo que precisamos para ser líderes nesse mercado. Então, temos bastante confiança em nosso plano. O Brasil é muito grande, certamente temos um grande gap em digitalização residencial. Então, se considerarmos um mercado-alvo de 60, 65 milhões de residências e escritórios, todo esse mercado vai poder ser atendido por fibra e está sendo coberto por outros players, ou então não estão cobertos, ou então tem uma tecnologia que não é fibra. Então, este é um número que temos que nos lembrar. Então, em 2024, queremos estar em 24 milhões de residências. Eu acho que o risco de overlap aqui não é algo bom, porque sabemos que alguém precisa ocupar essas redes, eles precisam ter
Mas eles precisam ter a capacidade para expandir esses serviços. Esses serviços têm que ser rentáveis, e eu acho que aqueles que controlam essa rede precisam ser muito sábios e evitar o overlap. No nosso caso, temos uma empresa que nós co-controlamos, então podemos definir quais são as cidades-alvo e vamos tentar ser o mais nacionais possíveis. Embora a gente seja líderes, temos a maior base de clientes, mas temos muito a perder. Então, vamos fazer isso da melhor forma possível. E, com certeza, somos a que tem a maior chance de fazer isso com sucesso. As outras empresas, eu acho que devem prestar bastante atenção para não cometer erros de cobrir áreas semelhantes, porque não tem como mais do que uma ou duas empresas cobrir a mesma rede com a rentabilidade adequada para esse tipo de negócio. Isso para a primeira pergunta. A segunda pergunta foi... A segunda foi sobre a economia que estamos esperando. São 3 economias diferentes. A primeira vai trazer economias principalmente de OPEX, e acho que isso já vai começar ainda este trimestre, então vamos ver um aumento nos próximos anos, mas vai começar imediatamente. Já a segunda, nós já temos 348 cidades que já foram implementadas a expansão de cobertura, então essa é uma economia de CAPEX, que nós já estamos vendo, essa economia. E a terceira área, que tem um grande potencial, é o descomissionamento de uma parte da rede, que estamos fazendo conjuntamente com a TIM em mais cidades. Portanto, se conseguirmos o OPEX e o CAPEX para manter essas redes, essas são 3 grandes oportunidades para nos focarmos em qualidade, expansão de tráfego e para ver como podemos acelerar na área móvel. Obrigado aos dois. Obrigado, Marcelo. Caso tenham perguntas, pressionem asterisco 1 para fazer suas perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos suas perguntas. Caso tenham mais perguntas, digitem asterisco 1. Encerramos aqui a sessão de perguntas e respostas. Agora eu gostaria de passar novamente ao Sr. Christian Gebara para seus comentários finais. Obrigado a todos por participarem. Como eu disse antes, foram resultados sólidos, principalmente em relação ao desempenho comercial, as adições líquidas em pós-pago e em fibra, que são produtos core, receitas core, que nos deixam otimistas em relação ao ano de 2021. A situação, nós esperamos que a situação melhore com a vacinação, a recuperação da economia, e certamente estamos na posição certa para tirar vantagem de toda essa aceleração de crescimento que veremos nessas tecnologias e nessas áreas de negócios em que já somos líderes. Também temos as novas iniciativas que estão ficando cada vez mais concretas e que vão nos permitir criar um verdadeiro ecossistema em torno da nossa marca, melhorando a fidelização e engajamento de nossos clientes. Caso tenham mais perguntas sobre qualquer um dos assuntos, a equipe está à disposição de vocês. Obrigado e nos vemos no próximo trimestre. Obrigado a todos. Estamos encerrando a teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Telefônica Brasil. Vocês podem desconectar agora. Tenham um ótimo dia.